Imagine por um momento um dia em que o silêncio e a lembrança se encontram, um dia que leva milhões de pessoas ao redor do mundo a refletirem sobre aqueles que já se foram. Mas será que já paramos para questionar a verdadeira origem dessa tradição? Será que o dia de finados, tal como conhecemos, é mesmo uma prática que nasceu do cristianismo puro? Ou será que ele é, na verdade, uma junção de elementos de diversas crenças antigas e culturas que foram integrados ao longo dos séculos? Neste vídeo, vamos explorar essa questão com uma abordagem profunda e crítica, revelando aspectos surpreendentes sobre o Dia de Finados que talvez poucos conheçam. Hoje vamos mergulhar na história não contada e nas raízes menos exploradas do Dia de Finados. Por que essa data específica? Por que a escolha do início de novembro? E quais influências antigas ajudaram a formar as práticas que observamos até hoje? Se você acha que o Dia de Finados é simplesmente uma data cristã dedicada à memória dos mortos, prepare-se para expandir essa visão. Revelações surpreendentes e fascinantes aguardam por você. E ao final, vamos discutir a descoberta mais profunda e impactante sobre essa celebração. Antes de começarmos, já vou convidar você a se inscrever no canal Além da Bíblia Cortes, deixar seu like, comentar e compartilhar este vídeo com aqueles que também gostariam de ver o Dia de Finados sob uma perspectiva histórica crítica. Essa viagem pode transformar a forma como você vê a tradição. E prometo que as revelações de hoje irão mudar a sua percepção para sempre. Agora, vamos direto ao tema. Para entender o Dia de Finados, é importante primeiro olhar para as práticas funerárias e comemorativas de culturas antigas. Diferente do que se imagina, a tradição de lembrar os mortos em uma data específica não começou com o cristianismo. Civilizações antigas, como a egípcia, a grega e a romana, já tinham rituais dedicados a honrar e lembrar os mortos. Essas celebrações eram, em sua essência, mais do que meras memórias. Elas envolviam aspectos espirituais e de reverência, sendo comuns festividades que buscavam apaziguar os espíritos dos antepassados. No Egito Antigo, por exemplo, as práticas funerárias eram repletas de rituais cuidadosamente elaborados para garantir a paz e a harmonia do espírito na outra vida. Este conceito de manter os espíritos bem-sucedidos em sua jornada no pós-vida ressoa fortemente com o que mais tarde o Dia de Finados viria a simbolizar para o cristianismo popular. No contexto do Império Romano, vemos que as celebrações ligadas aos mortos eram praticadas em datas específicas ao longo do ano. O Festival da Lemúria, que acontecia em maio, era uma celebração romana onde os espíritos dos mortos, chamados de lemures, eram exorcizados das casas para que não perturbassem os vivos. Durante essa cerimônia, os romanos ofereciam comidas e realizavam rituais para aplacar os espíritos. É interessante observar como práticas como essa, embora com o tempo adaptadas ao cristianismo, continuaram presentes nas memórias culturais e, eventualmente, foram absorvidas nas práticas católicas e ortodoxas. Muitos acadêmicos argumentam que o Dia de Finados, instituído pela Igreja Católica como uma data oficial no calendário litúrgico no século XI, foi em parte influenciado por essas práticas pagãs. Para teólogos e historiadores críticos, essa influência pagã é inegável e mostra uma clara adaptação de práticas antigas ao sistema de crenças cristão da época. Outra influência importante vem da cultura celta, particularmente da festividade de Samhain, que também ocorria no início de novembro. Samhain era uma celebração do final do verão, mas era marcada por um simbolismo profundo sobre a morte e a renovação. Para os celtas, essa data era vista como um momento de abertura entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Os druidas, líderes espirituais celtas, lideravam rituais para homenagear os antepassados, e acreditava-se que durante essa data os mortos poderiam caminhar entre os vivos.
Muitos estudiosos afirmam que essa ideia de um limiar entre os mundos inspirou a prática cristã de honrar os mortos em uma data específica, e a proximidade temporal entre o Samhain e o Dia de Finados não é uma coincidência. Além disso, os registros mostram que a Igreja, ao expandir seu alcance pela Europa, buscou constantemente adaptar e absorver práticas culturais locais, como o Samhain, para facilitar a aceitação do cristianismo. Assim, ao invés de eliminar por completo os costumes dos povos que conquistava, a Igreja Católica os reinterpretava, dando-lhes uma nova roupagem cristã. O mesmo aconteceu com as tradições romanas e com as crenças germânicas, onde elementos dessas culturas foram convertidos e incorporados à liturgia e aos rituais católicos. Em vez de serem extintas, essas celebrações se transformaram, assumindo novos significados dentro do cristianismo. Dessa maneira, o Dia de Finados se tornou, em parte, uma combinação de várias práticas e crenças que buscavam fazer essa conexão com os mortos, mas de um modo que mantinha a unidade da fé cristã. No entanto, ainda que a Igreja tenha instituído o Dia de Finados oficialmente como uma data cristã, críticos e acadêmicos destacam que essa prática ainda carrega resquícios das festividades e crenças anteriores. E aqui fica a reflexão. Será que as práticas que mantemos hoje refletem puramente uma homenagem cristã? Ou estamos continuando tradições que vão além das doutrinas da fé? Será que, de alguma forma, ao acendermos velas ou visitarmos túmulos, estamos replicando rituais muito mais antigos, rituais que foram reconfigurados, mas que ainda guardam resquícios do que era praticado há milhares de anos? Deixe aqui nos comentários o que você acha sobre essa perspectiva e, se está curioso para descobrir mais sobre as influências antigas que moldaram o Dia de Finados, continue assistindo. O que vem a seguir vai aprofundar ainda mais a nossa compreensão sobre essa data. Gostou até agora? Não se esqueça de se inscrever no canal Além da Bíblia Cortes, deixar seu like e compartilhar esse conteúdo com quem você acha que vai se interessar por essa visão crítica. Isso ajuda a manter o canal e a trazer mais conteúdos como este. Se você assistiu até aqui, comente interessante reflexão e compartilhe sua opinião. Agora, vamos para a próxima parte deste mergulho histórico. Para entender a complexidade do Dia de Finados, precisamos também observar como a prática de orar pelos mortos foi moldada pelas doutrinas e conveniências das instituições religiosas ao longo dos séculos. Muitas dessas doutrinas, hoje vistas como puramente cristãs, têm raízes em interesses da Igreja que foram desenvolvidos durante a Idade Média. Para estudiosos da história crítica, essa época foi fundamental para a consolidação de várias práticas que, na realidade, tinham mais a ver com controle social e doutrinário do que com uma orientação espiritual ou religiosa. O Dia de Finados foi instituído oficialmente pela Igreja Católica no ano de 1002, como um esforço de São Odilon de Cluny para estabelecer um dia específico em que as almas dos mortos fossem lembradas e libertas através das orações dos vivos. Mas essa prática de interceder pelos mortos era algo que, segundo vários historiadores, não tinha fundamento direto nas Escrituras. A ideia de intercessão pelas almas em purgatório, muito associada ao Dia de Finados, é vista por teólogos críticos como uma construção doutrinária da Igreja, para responder a uma necessidade cultural e espiritual da época, mas também como uma forma de reforçar o papel da instituição religiosa na vida após a morte. O conceito de purgatório, por exemplo, é praticamente ausente nas Escrituras e surge em contextos específicos nos escritos de teólogos medievais, como Tomás de Aquino, que desenvolveu a ideia de um estado intermediário, onde as almas poderiam ser purificadas antes de alcançar a salvação. No entanto,
Para alguns acadêmicos e historiadores, o purgatório foi uma ideia estratégica, que não só respondia às necessidades espirituais da época, mas também introduzia uma dependência mais forte dos fiéis nas práticas sacramentais da Igreja, como missas e orações, as quais muitas vezes envolviam doações e indulgências. Essa visão crítica aponta que, enquanto o purgatório era promovido como uma doutrina de compaixão, ele reforçava também uma dependência econômica e psicológica da população em relação à Igreja. Ao longo dos séculos, a Igreja passou a promover o Dia de Finados como um momento em que os vivos poderiam ajudar as almas dos falecidos a alcançar um estado de paz. No entanto, teólogos e historiadores críticos destacam que a ideia de resgatar as almas não encontra respaldo claro nos textos bíblicos e é, na verdade, um reflexo de práticas culturais antigas que foram adaptadas e manipuladas para manter a influência da instituição sobre as vidas dos fiéis. Em diversas culturas, desde a Mesopotâmia até as civilizações asteca e maia, há registros de práticas rituais para apaziguar os espíritos dos mortos, práticas que foram reinterpretadas e adaptadas ao longo do tempo para se encaixarem na narrativa cristã. Nesses contextos, a tradição de realizar oferendas ou sacrifícios para os mortos era vista como uma maneira de evitar que as almas causassem perturbação aos vivos. Vemos então que a ideia de ajudar os mortos pode ter mais relação com práticas de culturas muito antigas do que com os ensinamentos de Jesus ou dos apóstolos. A introdução do Dia de Finados no calendário litúrgico reforça a visão crítica de que a Igreja buscava consolidar a doutrina de que os mortos dependiam das orações dos vivos. Esse pensamento influenciou a criação de práticas como as missas e novenas pelas almas, que, por sua vez, reforçavam a autoridade e necessidade do clero. Para muitos historiadores, o Dia de Finados e a doutrina do purgatório são exemplos claros de como a Igreja adaptou e absorveu tradições populares e crenças locais para expandir sua influência. Inclusive, as práticas associadas ao Dia de Finados foram amplamente promovidas durante o Concílio de Trento, no século XVI, momento em que a Igreja enfrentava a reforma protestante e precisava reafirmar sua autoridade sobre os dogmas e as práticas da fé. Assim, ao transformar o Dia de Finados em uma data oficial, a Igreja Católica respondia a um momento crítico de sua história, reconfigurando crenças e consolidando seu papel como mediadora entre o mundo dos vivos e dos mortos. É interessante notar que, apesar de a Igreja ter transformado o Dia de Finados em uma data oficial e legitimada pela doutrina cristã, essa prática não é amplamente aceita em todos os ramos do cristianismo. A própria Reforma Protestante, por exemplo, foi extremamente crítica em relação a essas celebrações, rejeitando a doutrina do purgatório e a ideia de que os vivos poderiam interceder pelas almas. Para reformadores como Martinho Lutero, a prática de orar pelos mortos e de celebrar o Dia de Finados era uma forma de manipulação emocional e financeira da Igreja Católica, visto que, à época, era comum que missas e indulgências fossem compradas para garantir o descanso das almas. Essa rejeição do Dia de Finados pelos protestantes evidenciava uma postura crítica em relação ao que eles consideravam uma distorção dos ensinamentos bíblicos em benefício das estruturas de poder da Igreja. A análise histórica crítica sugere que a tradição de finados está enraizada, em última instância, em práticas ancestrais de veneração e ritualização da morte, algo que já existia muito antes do cristianismo e que foi absorvido pela Igreja como uma maneira de unir fé popular e doutrina oficial. Embora muitos enxerguem o Dia de Finados como uma celebração estritamente cristã,
Na realidade, ele é um exemplo clássico de sincretismo religioso, uma fusão de crenças e práticas de diversas culturas ao longo dos séculos. Essa fusão não se limita apenas ao purgatório ou às orações pelas almas, mas reflete também uma adaptação da Igreja Católica às necessidades espirituais e culturais dos povos europeus, que tinham tradições profundamente enraizadas de culto aos mortos e aos antepassados. Com isso em mente, fica claro que o Dia de Finados é uma tradição complexa, que apesar de ter sido institucionalizada pela Igreja, carrega em si elementos de várias práticas antigas. Em vez de ser uma celebração exclusivamente cristã, ele é o resultado de uma adaptação histórica, na qual a Igreja, em vez de rejeitar as práticas populares, optou por assimilá-las e reinterpretá-las. Podemos, então, refletir. Será que estamos celebrando o Dia de Finados apenas como um ato de fé cristã, ou estamos repetindo um ritual milenar que se moldou e se transformou ao longo dos séculos? Outro ponto interessante a considerar é como o Dia de Finados, ao longo do tempo, se moldou também para atender às necessidades de poder e estrutura da Igreja, especialmente durante a Idade Média e o Renascimento. Naquele período, a presença das almas e o conceito de vida após a morte eram tratados com intensa reverência e temor. Mas, ao contrário do que a maioria das pessoas imagina, não era apenas uma questão de devoção religiosa, era uma ferramenta de controle social e doutrinário. Para estudiosos críticos, o Dia de Finados, assim como outras práticas ligadas à morte, foram utilizadas pela Igreja para manter a população atenta e submissa às normas religiosas e ao poder clerical. Ao instituir uma data específica para a lembrança e a oração pelos mortos, a Igreja estava, de fato, unificando uma prática que já existia, mas conferindo a ela um caráter oficial e doutrinário, centralizando-se como mediadora das intercessões. Uma análise histórica crítica revela que as práticas cristãs ligadas ao Dia de Finados estavam fortemente influenciadas pelas conveniências políticas e econômicas da época. No contexto medieval, a Igreja possuía um imenso poder econômico, e a venda de indulgências e missas para a salvação das almas era uma prática comum e lucrativa. Ao longo dos séculos, a Igreja acumulou vastos recursos ao oferecer missas pagas pelos mortos. Essa prática se baseava na crença de que as orações poderiam encurtar o tempo das almas no purgatório e acelerar seu caminho até o céu. A doutrina do purgatório, que foi se solidificando entre os séculos XI e XII, fornecia uma justificativa teológica para essas transações. E o Dia de Finados, com seu enfoque na intercessão pelas almas, tornou-se uma peça central desse sistema. Por outro lado, o protestantismo, surgido no século XVI, rejeitou fortemente o Dia de Finados, a prática de interceder pelos mortos e a própria existência do purgatório, que Martinho Lutero e outros reformadores viam como uma invenção sem fundamento bíblico, usada apenas para justificar práticas abusivas. Lutero, em suas teses e sermões, argumentou que a salvação não poderia ser comprada nem intermediada pela Igreja. E essa crítica ao purgatório e ao Dia de Finados representava uma ruptura clara com as práticas católicas. Para ele e para muitos reformadores, o foco da fé deveria estar exclusivamente nas Escrituras e na relação direta com Deus, sem interferência de rituais ou doutrinas inventadas. A reforma protestante, nesse sentido, evidenciou como o Dia de Finados, ao ser institucionalizado pela Igreja Católica, estava mais alinhado a uma lógica de poder e controle do que a um fundamento bíblico claro. É interessante observar que, no Dia de Finados, muitos elementos simbólicos presentes nos rituais também remetem a práticas que antecedem o cristianismo. O uso de velas, por exemplo, pode ser rastreado a culturas pagãs que acreditavam que a luz guiava as almas em sua jornada.
Mesmo o costume de visitar túmulos e oferecer alimentos ou flores não tem origens exclusivamente cristãs. Esse tipo de reverência era comum em civilizações antigas, como a egípcia e a mesopotâmica, onde os mortos eram honrados com oferendas. Na Roma antiga, o hábito de levar comida aos túmulos para alimentar os espíritos era uma prática conhecida e respeitada, uma maneira de garantir que os mortos não perturbassem os vivos. Estes aspectos culturais foram absorvidos pela Igreja ao longo do tempo e cristianizados, tornando-se parte do repertório simbólico do Dia de Finados. Para historiadores críticos, esses elementos representam uma continuidade de tradições pagãs que foram reinterpretadas para se adequarem à narrativa cristã, mas que, em essência, mantêm o mesmo simbolismo ancestral. Outro aspecto que merece destaque é a percepção do Dia de Finados em diferentes culturas ao redor do mundo. No México, por exemplo, o Dia de los Muertos é uma celebração muito rica em simbolismo e que mescla tradições indígenas com influências católicas. Essa festa, que ocorre nos dias 1º e 2 de novembro, está ligada a rituais antigos dos povos indígenas da Mesoamérica, como os astecas, que já celebravam o retorno das almas em uma época do ano que coincide com o que hoje chamamos de Dia de Finados. Os astecas acreditavam que os mortos retornavam para visitar seus familiares, e esses encontros eram vistos com alegria e respeito, ao contrário da abordagem mais solene que a Igreja Católica impôs ao Dia de Finados. Assim, podemos ver que mesmo em um país com uma forte tradição católica, as celebrações mantêm traços culturais e religiosos que antecedem a colonização espanhola e, consequentemente, a introdução oficial do Dia de Finados pela Igreja. Esse sincretismo cultural observado no México é um exemplo claro de como as tradições religiosas cristãs se adaptaram aos costumes locais ao longo do tempo. Esse processo de adaptação, muitas vezes, foi impulsionado pelo desejo da Igreja de conquistar novos adeptos, utilizando como estratégia a incorporação das práticas locais. No entanto, esse sincretismo também permitiu que as culturas preservassem elementos próprios e reinterpretassem o cristianismo de uma forma que respeitava sua própria identidade. Para críticos e historiadores, o Dia de Finados é, então, um reflexo desse processo de negociação e acomodação entre diferentes culturas e a estrutura de poder da Igreja. E isso levanta outra questão importante. Até que ponto a prática que observamos hoje é genuinamente cristã, ou se é uma continuidade adaptada de rituais ancestrais? De fato, ao investigarmos o Dia de Finados sob essa perspectiva histórica crítica, começamos a perceber que ele é muito mais do que uma data de memória cristã. Ele é o resultado de um processo de assimilação e reinterpretação de diversas crenças e práticas funerárias ao longo dos séculos. Para muitos teólogos e historiadores, o Dia de Finados representa uma forma de controle simbólico sobre a morte e o que ela representa, uma maneira de a Igreja reforçar sua autoridade sobre o que viria depois da vida. Se olharmos de perto, o Dia de Finados não é apenas uma celebração, mas também uma construção histórica, onde elementos de diferentes culturas, religiões e interesses institucionais se entrelaçaram para formar a tradição que conhecemos hoje. Portanto, ao contrário da visão popular que enxerga o Dia de Finados como uma celebração puramente cristã, essa data é, na verdade, um espelho das práticas e crenças de civilizações antigas e um exemplo claro de como as tradições religiosas se moldam e se transformam ao longo do tempo. Seguindo com a análise crítica, podemos mergulhar mais fundo na transformação que o Dia de Finados sofreu ao longo dos séculos, especialmente no que diz respeito às adaptações e apropriações que a Igreja Católica fez de tradições pré-cristãs. Para estudiosos da história e da teologia crítica, o Dia de Finados revela como uma prática, muitas vezes considerada puramente espiritual,
Foi moldada conforme os interesses institucionais e culturais de sua época. Vamos entender melhor por que isso se tornou uma prática centralizada na autoridade religiosa e como ela dialoga com um simbolismo que vai muito além do cristianismo. Os registros históricos mostram que a reverência aos mortos é uma prática milenar e universal, observada em praticamente todas as culturas humanas, desde as tribos indígenas nas Américas até os povos da Ásia e África. No entanto, o cristianismo primitivo, nas suas primeiras fases, não incluía uma data formal para celebrar ou lembrar os mortos. Na verdade, para muitos dos primeiros cristãos, a ênfase estava na ressurreição e na vida eterna, e não em uma interação contínua com os mortos. Essa visão se alinhava com os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, que focavam na redenção e na vida futura, sem menções claras a uma necessidade de interceder pelos mortos ou de realizar rituais específicos para eles. A introdução do Dia de Finados como prática católica revela, então, uma transformação onde a Igreja começou a absorver as crenças populares e pagãs, percebendo a oportunidade de centralizar sua autoridade sobre essas práticas. Esse processo foi essencial, pois, na medida em que o cristianismo se expandia pela Europa, ele precisava competir com tradições locais profundamente arraigadas. O culto aos antepassados, por exemplo, era comum em várias culturas pagãs e estava associado à ideia de que as almas dos mortos continuavam presentes e influentes entre os vivos. Assim, ao incorporar essa prática e estabelecer o Dia de Finados, a Igreja Católica não apenas facilitava a conversão desses povos, mas também integrava elementos que asseguravam sua relevância e influência nas questões espirituais e pessoais da população. Para a visão crítica, isso evidencia uma característica fundamental do processo de expansão cristã: a capacidade de absorver e adaptar elementos das crenças locais, transformando-os em práticas cristianizadas. Dessa forma, o Dia de Finados tornou-se uma celebração que, mesmo oficializada pela Igreja, carrega consigo traços de costumes antigos que remontam a civilizações bem anteriores ao cristianismo. No mundo celta, por exemplo, o Samhain, uma celebração tradicional que marcava o final da colheita e a aproximação do inverno, era também um momento para honrar os mortos. Esse festival ancestral influenciou não só o Dia de Finados, mas também o Halloween, e representava uma ocasião em que as barreiras entre o mundo dos vivos e dos mortos eram consideradas mais tênues, permitindo uma maior interação espiritual. A Igreja, ao adotar e adaptar esses costumes, reconhecia a força cultural dessas tradições e buscava dar a elas um sentido compatível com a doutrina cristã. Outras práticas, como a colocação de flores nos túmulos e o acendimento de velas, têm raízes em rituais de diversas culturas que buscavam homenagear e apaziguar as almas dos mortos. Na Grécia Antiga, por exemplo, acreditava-se que os mortos mantinham uma certa presença no mundo dos vivos e que, por isso, deveriam ser lembrados e honrados regularmente. A ideia de que as flores representam a transitoriedade da vida e as velas, a luz que guia as almas, são símbolos que foram reinterpretados e adotados pela tradição cristã no Dia de Finados, mas que também podem ser encontrados em rituais pagãos de vários povos. Para os críticos, isso reforça a ideia de que o Dia de Finados é uma prática sincrética, onde o cristianismo aproveitou e reconfigurou elementos simbólicos já estabelecidos. A visão histórica crítica também analisa como a Igreja utilizou o Dia de Finados para reforçar doutrinas que, em última análise, aumentavam sua influência sobre a vida e a morte dos fiéis. O conceito de purgatório, tão central na celebração de finados, é visto por estudiosos críticos como uma criação que não possui um respaldo claro nos textos bíblicos.
Ele foi, na realidade, desenvolvido ao longo dos séculos para preencher uma necessidade teológica e social. Com a consolidação da ideia de um estado intermediário, onde as almas poderiam ser purificadas, a Igreja Católica também consolidava sua posição como única intermediária entre os vivos e os mortos, capaz de oferecer indulgências e missas que ajudariam na salvação das almas. Esse conceito de purgatório foi fundamental para o sucesso do Dia de Finados, pois a celebração passou a ser vista não apenas como uma recordação dos mortos, mas como uma oportunidade para os vivos contribuírem de forma ativa para o descanso eterno de seus entes queridos. Para teólogos e historiadores críticos, essa construção doutrinária serviu para fortalecer o papel da Igreja na vida após a morte, estabelecendo uma dependência dos fiéis nas práticas religiosas institucionais. Ao oferecer missas e orações pagas, a Igreja promovia uma espécie de comércio espiritual que beneficiava economicamente suas estruturas, enquanto respondia a uma necessidade psicológica e emocional da população. As pessoas queriam acreditar que poderiam ajudar seus entes queridos falecidos, e a Igreja oferecia uma maneira institucionalizada de fazê-lo, reforçando ao mesmo tempo sua própria autoridade. É nesse ponto que estudiosos críticos enxergam o Dia de Finados como uma prática que servia tanto aos interesses espirituais dos fiéis quanto aos interesses materiais e de controle social da Igreja Católica. Além disso, é importante notar que o Dia de Finados é uma prática que, apesar de sua popularidade, não foi amplamente aceita em todas as tradições cristãs. A Reforma Protestante, por exemplo, rejeitou a celebração junto com a doutrina do purgatório e a ideia de intercessão pelos mortos. Martinho Lutero e outros reformadores questionavam essas práticas como invenções que não possuíam base bíblica e que, segundo eles, desviavam os fiéis dos ensinamentos verdadeiros das Escrituras. Para os reformadores, a salvação era uma questão de fé e graça, e não de rituais ou intercessões conduzidas pela Igreja. Essa postura crítica dos reformadores protestantes evidencia uma discordância profunda em relação ao papel da Igreja na mediação entre vivos e mortos, desafiando a autoridade e a legitimidade das práticas instituídas pela Igreja Católica. Por fim, essa análise crítica nos leva a questionar até que ponto o Dia de Finados, em sua forma atual, é realmente uma prática cristã ou uma adaptação que carrega consigo elementos culturais e econômicos moldados para atender às necessidades de cada época.